Primeira parte. Capítulo 1. A garota. No meio do oceano havia uma garota que vivia em uma rocha. Esse não era um oceano como aquele que você deve ter imaginado. Nem a rocha é como a que você imaginou. A garota, contudo, pode ser como você a imaginou, contanto que a tenha imaginado como imaginativa, de fala mansa e interessada em colecionar copos. Homens frequentemente descreviam a garota como tendo cabelo cor de trigo. Outros diziam que era da cor de caramelo, ou, ocasionalmente, da cor do mel. A garota se perguntava por que os homens usavam alimentos com tanta frequência para descrever os traços de uma mulher. Havia uma fome em tais homens da qual era melhor ficar longe. Na sua opinião, castanho claro era uma descrição adequada, embora a cor do seu cabelo não fosse sua característica mais interessante. Essa seria a rebeldia das suas madeixas. Toda manhã, ela heroicamente o domava com escova e pente, depois o amordaçava com uma fita e uma trança apertada. Contudo, ainda assim algumas mechas sempre encontravam uma maneira de escapar e acenar livres ao vento, saudando entusiasticamente todos que passavam. A garota recebera ao nascer o desafortunado nome Glorf, não julgue, era um nome de família. Mas seu cabelo selvagem conquistou para ela o nome pelo qual todos a conheciam, Tress. Esse apelido era, na análise de Tress, seu traço mais interessante. Tress havia sido criada para possuir certo pragmatismo inalienável. Esse é um defeito comum entre aqueles que vivem em taciturnas ilhas sem vida de onde não se pode sair. Quando você é saudado a cada dia por uma paisagem de pedra negra, isso influencia sua perspectiva em relação à vida. A ilha tinha um formato bastante semelhante ao dedo torto de um velho, emergindo do oceano, apontando para o horizonte. Era inteiramente composta de pedra de sal negra e estéril, e grande o bastante para acomodar uma cidade de bom tamanho e a mansão de um duque. Embora os locais chamassem a ilha de Rocha, seu nome nos mapas era Pontal de Diggen. Ninguém mais se lembrava quem fora Diggen, mas ele havia sido obviamente um sujeito inteligente, já que havia deixado a rocha logo depois de nomeá-la e nunca mais voltara. De noitinha, Tress frequentemente se sentava na varanda da família e provava chá salgado em um dos seus copos favoritos, enquanto observava o oceano verde. Sim, eu disse que o oceano era verde. Além disso, não era molhado. Nós vamos chegar lá. Enquanto o sol se punha, Tress pensava a respeito das pessoas que visitavam a rocha em seus navios. Não que alguém em seu juízo perfeito consideraria a rocha um destino turístico. A pedra de sal negra era farelenta e agarrava em tudo. Ela também tornava a maioria dos tipos de agricultura impossíveis, eventualmente contaminando qualquer solo trazido de fora da ilha. A única comida cultivada na ilha crescia em tanques de compostagem. Muito embora a rocha fosse dotada de poços importantes que traziam água de um aquífero profundo, algo necessário para os navios visitantes, o equipamento que operava nas minas de sal arrotava um fluxo constante de fumaça negra no ar. Em suma, a atmosfera era sombria, o solo era deplorável e as vistas deprimentes. Ah, e já mencionei os esporos mortais? O Pontal de Diggen ficava perto do Lunagre verdejante. O termo Lunagre, você deve saber, se refere a lugares onde as 12 luas pendiam no céu ao redor do planeta de Tress, em órbitas estacionárias opressivamente baixas. Grande o bastante para preencher um terço inteiro do céu, uma das 12 estava sempre visível, independentemente de para onde você viajasse, dominando sua vista como uma verruga no seu globo ocular. Os habitantes locais cultuavam essas 12 luas como deuses, o que todos nós podemos concordar que é muito mais ridículo do que seja lá o que for que você venere. Contudo, é fácil entender como a superstição começou,
tendo em mente os esporos, parecidos com areia colorida, que as luas deixavam cair sobre a terra. Eles vertiam dos lunagris, e o lunagri verdejante era visível entre 80 e 100 quilômetros de distância da ilha. Isso era o mais perto que você gostaria de chegar de um lunagri. Uma grande fonte cintilante de ciscos coloridos, vibrantes e extremamente perigosos. Os esporos preenchiam os oceanos do mundo, criando vastos mares, não de água, mas de poeira alienígena. Navios navegavam naquela poeira como navios navegam na água aqui, e você não deveria considerar isso tão estranho assim? Quantos outros planetas você já visitou? Talvez todos eles naveguem por oceanos de pólen, e o seu mundo é que seja esquisito. Os esporos só eram perigosos se você os molhasse. O que era um problema e tanto, considerando o número de coisas molhadas que vazam dos corpos humanos mesmo quando saudáveis. Uma quantidade mínima de água faria com que os esporos germinassem explosivamente, e os resultados iam de desconfortáveis a fatais. Inspire uma rajada de esporos verdejantes, por exemplo, e sua saliva faria com que as vinhas crescessem para fora da sua boca. Ou, nos casos mais interessantes, nas suas cavidades nasais e ao redor dos seus olhos. Os esporos podiam ser tornados inertes por duas coisas, sal ou prata. Daí o motivo dos habitantes locais do Pontal de Diggin não se incomodarem demais com o gosto salgado da sua água ou comida. Eles ensinavam aos filhos esta regra tão importante. Sal e prata, esporo não mata. Um poeminha aceitável, se você é um bárbaro sem talento artístico. De todo modo, com os esporos, a fumaça e o sal, era possível entender por que o rei ao qual o duque servia precisava de uma lei exigindo que a população permanecesse na rocha. Ele dava motivos que envolviam importantes frases militares, como pessoal essencial, suprimentos estratégicos e ancoradouro amigável. Mas todos sabiam a verdade. O lugar era tão inóspito que até mesmo a fumaça o considerava deprimente. Os navios o visitavam periodicamente em busca de reparos, para descarregar resíduos para os tanques de compostagem e para buscar água nova. Mas cada um deles obedecia estritamente às regras do rei. Nenhum habitante local podia ser levado embora do Pontal de Diggin. Nunca. E assim, Tress sentava-se nos seus degraus à noitinha, vendo os navios partirem, enquanto uma coluna de esporos caía do Lunagri e o sol saía de trás da lua e se arrastava para o horizonte. Ela bebericava chá salgado em um copo com cavalos pintados e pensava: há uma beleza nisso tudo, na verdade. Eu gosto daqui e acredito que será bom permanecer aqui por toda a minha vida. Fim da parte 1. Se esta história te agradou, solicite mais capítulos deixando seu comentário.